um abraço mais apertado, o beijo mais doce, caramelado. Quem faz meus dias mais leves com amor, me amar tanto assim, só a vovó e o vovô. Oh, oh, oh. Sem carregar suas plantinhas, um bolo gostoso lá na cozinha, sempre um olhar repleto de amor, me amar tanto assim, só a vovó e o vovô. Oh, oh, oh. E hoje eu quero dizer que amo tanto pra valer. Meu coração explode de amor e agradeço a Deus pela vovó e o vovô. Hoje eu quero dizer que amo tanto pra valer. Meu coração explode de amor e agradeço a Deus pela vovó e o vovô. Oh, te amo tanto, minha vovó e meu vovô. Oh, te amo tanto, minha vovó e meu vovô. Boa noite. Boa noite. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, de saúde, de conquista, através das nossas relações de amizade, aqui fazendo parte desse momento glorioso em Porto Seguro, a nossa live do Movimento Bahia 60+, com a participação de Dilson e convidados, a voz e a vez dos avós. É com muito prazer que convidamos os nossos convidados para bater papo, esclarecer aqui a existência, né, e valorização da pessoa idosa, através das vivências, das experiências, principalmente essa relação de avô e neto. Então, é com muito prazer que estamos aqui mais uma vez com a live do mês do Dia dos Avós. E para a abertura do nosso bate-papo, convido o conselheiro Dilson, daqui do município de Itabuna. Não, desculpe, Porto Seguro. Com você, Dilson, a palavra. Olá, boa noite a todos e a todas. Essa é a nossa quinta live, né, do Movimento Bahia 60+. Live essa que, assim, em cima da bucha, aquela coisa maravilhosa, né? Parece Dia dos Avós. Foi ontem e nossa live foi hoje. Dia 26 é o dia que comemoramos avós. É uma conquista importante, porque homenageia nada mais, nada menos do que, olha só, olha quem nós homenageamos. Os avós de Jesus Cristo. Olha que maravilha. Senhor, né? Santo Joaquim, São Joaquim, e Senhora Santana ou Santa Ana. Olha que coisa linda, né? E essa homenagem não poderia passar em branco antes de começar a nossa live. Eu quero agradecer aquele que nos dá, que nos sustenta, aquele que nos fortalece, aquele que nos faz crer que existe um dia seguinte. Bom, antes de começar, eu quero agradecer, pedindo a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa todos os nossos pecados, Pai, e nos conduza sempre à vida eterna. Que vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, obrigado pelo alimento que nos concede hoje.
Obrigado pela vida que nos dá hoje. E obrigado por esse momento maravilhoso com os irmãos. Amém? Tá. Dessa forma, vamos explicar um pouquinho o que é o avô. Os avós são pais da mãe ou do pai. Simples assim. Uma tradução muito sui generis, mas é dessa forma que se explica. São também membros da família, parte essencial, porque entende por família extensiva, né, ou família extensa, sendo eles sangue, de adoção, de coração, de afeto, referência, amor ou independência. Os avós têm papel importante no crescimento e na formação dos filhos, dos netos, com a experiência que eles acumulam. Oferece uma visão mais ponderada sobre a vida e são capazes de transmitir segurança. A relação próxima com os netos contribui para dar essa estabilidade a eles, né? Hoje a gente vê os avós com tanto carinho, te lembra? Quem de nós não quis ter, não lembra dos feitos do avô e da avó? Lembra daquele docinho, aquela conversinha de pé de orelha, aquele carinho, aquele colo? Quem não quer isso, né? Bonito. Tá certo. Aí, ontem, nós tivemos essa comemoração e com toda a satisfação, né? Com toda a alegria, nós vimos a sociedade se manifestar de maneira bonita, ver filhos ligando com seus pais, coisa linda. Eu vi coisas bonitas, graças a Deus. Infelizmente, em nossa sociedade, o indivíduo tem sido, em geral, esquecido, abandonado, estigmatizado, não tem sido aceito como pessoa que produz, né? Pessoa, alguém que produza. E nesse período que nós tivemos no Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui em Porto Seguro, nós vimos, ouvindo essas pessoas contando fatos, fotos, histórias, folclore delas, nós vimos que essas pessoas, ela deixou de ser aquela pessoa de mudez para ser uma pessoa de loquacidade, né? A pessoa que gosta, quer mais conversar, quer mais mostrar, quer mais incentivar as pessoas e contar os seus fatos fatos e histórias. Só que tem um problema, né? A maioria das vezes são esquecidos pela própria família. Os mais velhos falam assim, meu pai, minha mãe não está mais produzindo em casa, não está fazendo isso. Mas tem uma coisa melhor, né? Mas, infelizmente, os jovens, pelo nostalgia, né? Porque os idosos gostam de conversar, conforme eu disse, a loquacidade, gostam mais hoje de conversar, contar aqueles fatos antigos, as histórias antigas, elas deixam tristes, né? Não querem falar com os avós. É triste isso. Não sabendo eles que essa maturidade desses avós, essa experiência que eles acumulam, seria um exemplo maravilhoso e certificado de que você teria que seguir em frente e perguntar para si mesmo que tipo de idoso você vai ser ou quer ser. Mostrando isso e mostrando que esse estereótipo é só social, eu convidei 3 pessoas para fazer parte dessa live. E 3 pessoas maravilhosas, mostrando que não tem nada a ver com esse estereótipo que a sociedade vincula, né? O primeiro convidado nosso é Dr. Salomão Cunha Linhares, da Cunha Linhares. Ele é médico, neurologista, com mestrado e doutorado em Ciências Médicas pela Faculdade de Ribeirão Preto, USP. E esse cara, ele é clínico geral também na cidade, uma pessoa maravilhosa, um amigo pessoal. E tem mais uma coisa, é um idoso e avô maravilhoso. Vocês vão ver que esse estereótipo que falam dos idosos como a pessoa que não produz, você vai ver que é só mentira. Com vocês, meu amigo Salomão. Se apresente, por favor, meu amigo. Boa noite, amigos, as pessoas que estão assistindo essa live, aos organizadores, principalmente ao Dilson, por quem eu fui convidado, e coube a mim falar um pouco, eu fiz a introdução dessa live, falar um pouco sobre o envelhecimento cerebral.
é uma coisa inevitável, todos nós chegaremos a um ponto em que teremos as consequências desse envelhecimento, e, segundo a Organização Mundial da Saúde, já em 2025 teremos cerca de 800 milhões de idosos no planeta. E já em 2050, existirão mais idosos do que pessoas jovens. Agora surge a pergunta: isso será bom ou ruim? Bom, avaliando a possibilidade que a telemedicina já está bem evoluída, eu acredito que só teremos benefícios com pessoas mais idosas, que são sábias, né, do ponto de vista da experiência e conhecimento. E, infelizmente, o envelhecimento é uma consequência do próprio funcionamento biológico do ser humano. Então, a gente, além de avaliar as perspectivas do lado biológico, avaliamos também o lado psicológico. São as duas considerações que eu vou agregar aqui a essa nossa live, porque o funcionamento biológico é uma coisa que a célula precisa fazer, e, consequentemente, ela vai gerar toxinas dentro das células, e essas toxinas, consequentemente, vão gerar o envelhecimento interno do funcionamento da célula, e gerando o que nós chamamos de apoptose celular, que é a morte celular programada. Isso aí nós não podemos escapar. Mais uma vez, repito, se até 2050 a medicina evoluir, ter capacidade, tecnologia para existir um meio de evitar isso aí, provavelmente o envelhecimento vai ser mais lento e teremos um benefício com relação à nossa mente, ao cérebro. Agora, o lado psicológico também influencia. Como eu falei, são dois aspectos, o aspecto biológico e o aspecto psicológico. O psicológico vai levar em consideração o comportamento que o indivíduo tem, a sua situação sociofinanceira, seu lado afetivo e as comorbidades que ele possa ter, que possa influenciar no envelhecimento. Bom, dito isso, nosso cérebro ele é cheio de compartimentos, cada um com uma função específica, e uma delas é da memória. E essa memória, ela fica numa parte do cérebro, mais ou menos no lobo parieto-temporal, e numa região chamada hipocampo, que é a principal, como se fosse o arquivo de todos os acontecimentos de nossa vida. Então, essas são as áreas mais sensíveis, e a realidade do nosso trabalho aqui é falar um pouco sobre essa situação onde o hipocampo envelhece independente da vontade. Entretanto, a gente pode, quando for falar em tratamento, falar sobre alimentos, sobre algumas situações que podem favorecer para que o hipocampo não envelheça tão rapidamente. Então, a gente enumerou aqui quatro tipos de demências. A primária é aquela que nós não escapamos, é a demência senil, vulgarmente conhecida como caduquice. Essa aí é natural, o cérebro envelhecimento, nós não chegamos a esse ponto de ter déficit de memória, mas existem outras que estão relacionadas com comorbidades. Entre elas tem a demência vascular, onde são muito comum em pessoas que têm AVCs repetitivos. Existe demência não revelam nenhuma alteração, aquelas chamadas por corpúsculos vivos, que alguns neurologistas diagnosticam em algumas pessoas, e quem for ouvir e já tiver esse diagnóstico já sabe que é um tipo de demência também já protocolado no estudo da mente humana. O último tipo que eu vou falar agora é a famosa doença de Alzheimer. Essa aí que é a temida de todos, porque ela não tem, digamos assim, um diagnóstico preciso, porque não existe ainda um marcador biológico para a gente diagnosticar.
ela existe acima dos 60 anos de idade, não é hereditária, por isso já vou adiantando aqui que tem muitas pessoas no consultório, pessoas jovens que vão nos procurar porque o pai ou a mãe teve Alzheimer e eles, por uma falha de memória, por algum motivo ou outro, se preocupam logo em fazer alguns exames. Isso aí é desnecessário, porque a demência de Alzheimer ela não é hereditária e não é genética. Ela é desconhecida a causa. Bom, então, falando um pouco sobre o diagnóstico, nós precisamos de 3 áreas para ajudar no diagnóstico preciso da doença de Alzheimer, porque, na verdade, quando se tem esquecimento, não necessariamente é Alzheimer, pode ser a senilidade primária, pode ser AVCs repetitivos, enfim. Então, a gente precisa de um psicólogo com a finalidade de fazer os testes psicométricos, que são testes assim sofisticados, onde vai avaliar a memória, avaliar a capacidade cognitiva do paciente, e o psiquiatra. Essas alucinações podem ser tratadas pelo psiquiatra. E nós, neurologistas, também atuamos nos testes psicométricos. Aliás, a gente utiliza um teste chamado Mini-Mental. Todo paciente que passa por um neurologista é um teste que é feito no planeta inteiro. Todo neurologista deve saber de cor as 30 perguntas que fazem parte desse teste. Então, a gente, o cérebro ele é compartimentalizado, áreas para cada função específica. Então, nós temos esse teste que ele avalia a orientação espacial, a orientação temporal, a linguística, testes psicomotores através de desenhos, e através dele a gente avalia. São 30 etapas, 30 perguntas imediatas, e dependendo da quantidade de acerto ou de erros, a gente pode fazer uma previsão da possibilidade do paciente ter a doença de Alzheimer. Como nós sabemos que as áreas parietais, temporais e hipocampo são as mais sensíveis à perda de memória, a gente pede os exames de tomografia ou ressonância. E a gente avalia mais ou menos como é que está a situação dessas áreas que nós acabamos de citar. Se houver atrofia ou diminuição muito intensa, a gente já pode ter a possibilidade de fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer. Mais uma vez, repetindo, não existe marcador biológico, a gente não pode dizer com 100% de certeza. O ideal é aplicar os testes psicométricos através do psicólogo, e a gente também ia fazer o Mini-Mental e fazer os exames de imagem. Os testes psicométricos que a gente não utiliza em regiões como Porto Seguro, por exemplo, porque não temos aqui um serviço de saúde apropriado. É mais utilizado em escola de medicina, onde são utilizados, inclusive, em situações de academicismo. Aqui a gente vai mais para o lado prático. Então, o neurologicamente deve estar capacitado para fazer esses diagnósticos, através do Mini-Mental, através dos exames de imagem e alguns exames laboratoriais. Bom, então, com relação ao tratamento para doenças demenciais, não existe. Infelizmente, existem medicamentos que podem manter um certo estado de estabilidade. Nada melhor do que a atividade física. Sabe-se hoje em dia que a atividade física ela chega a prolongar a longevidade dos pacientes de cerca de 6 a 10 anos de vida. Tá? E alimentação. Existem alguns alimentos que são precursores da colina, que já se sabe que o neurotransmissor que atua na área da memória é a acetilcolina. Existem vários, noradrenalina, dopamina, serotonina, cada um tem função. Então, o neurotransmissor é o meio com o cérebro transmite a informação de neurônio para neurônio. Vocês imaginem um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico, ele joga acetilcolina nesse espaço que fica um e outro, que é a fenda sináptica. Então, a acetilcolina cai aqui na fenda sináptica e vai passar para o próximo neurônio
para os receptores do próximo neurônio. Entretanto, nesse espaço aqui, existe uma enzima que destrói a acetilcolina, que é chamada de acetilcolinesterase. Então, além da atividade física, a gente utiliza um medicamento que eu vou falar mais ou menos agora qual é deles. Antes, porém, vou citar alguns alimentos que podem ajudar na síntese da acetilcolina. Por exemplo, alimentos que têm colina, seria os ovos, leite, fígado, carnes, peixes, camarões, couve e brócolis. Esses são os principais que eu estou citando, que é comum na nossa área, na nossa região, utilizar esses alimentos. Agora, em certas situações, a gente tem que utilizar os medicamentos. Existem os medicamentos que são utilizados para as consequências, como os antipsicóticos, para equilibrar o comportamento do paciente, ou medicamentos hipnóticos para melhorar o sono, mas o que mais está em voga é aquele que atua no aumento da acetilcolina, porque já foi descoberto que a acetilcolina, o neurotransmissor que transmite os impulsos neurológicos da memória. Portanto, os neurocientistas descobriram, como eu falei, como aqui na fenda sináptica fica a acetilcolina, antes de atuar no neurônio pós-sináptico, vem uma enzima chamada acetilcolinesterase que destrói a acetilcolina. Aí os neurocientistas descobriram substância que atua para evitar que essa acetilcolinesterase atue. Então, como alguns de vocês já devem ter visto na bula, sei lá, de algum médico que possa ter prescrito um medicamento, a famosa donepezila, tá? Então, a donepezila é uma substância que a gente utiliza para melhorar o tempo de ação da acetilcolina dentro desse espaço da fenda sináptica. Não cura, mas pelo menos melhora a qualidade de vida do paciente enquanto se descobre a droga melhor, enquanto a medicina evolui para evitar as consequências da apoptose celular, que é a morte celular programada, tá? Então, esse medicamento ele pode ser utilizado em pessoas normais também, só com déficit de memória, não necessariamente só para Alzheimer. E fica uma ressalva que acontece algumas vezes, de um paciente mais jovem, a gente prescrever um paciente com esse, e o paciente comprou o medicamento na farmácia, e o balconista de farmácia despreparado, que não conhece aquele medicamento para doença de Alzheimer, e assusta o paciente, você está com Alzheimer, esse remédio é para Alzheimer. Então fica esse alerta, porque o medicamento ele é para atuar, inibir um pouco a acetilcolinesterase, para a donepezila fazer o efeito completo, aumentando o tempo de acetilcolina. Já falei sobre os alimentos, a prática de esporte e, em último caso, esses medicamentos. Era isso que eu tinha que falar, fica aqui à disposição, caso alguma dúvida de alguém que queira saber mais alguma coisa sobre o que foi exposto, estou à disposição. Muito obrigado. Queremos aqui agradecer, né, antemão, assim, a doutor Salomão, porque ele se predispôs a nos ajudar nessa live, mostrando você vê que esse conhecimento técnico, né, profissional que ele tem todos os dias, e é um cara maravilhoso. Salomão, por favor, aguarde na sala para a gente, se alguém tiver alguma pergunta para mais tarde, depois que os senhores parem de falarem, para se você quiser responder, pode responder para a gente, pode ser? Tudo bem. Fique às ordens. Tá certo. Você vê que esse é a quinta live da Humana, quer dizer, apoiada pela Humana Brasil, do Movimento Bahia 60+. Agora vamos chamar a um outro convidado, que com a mesma eloquidade, garanto para vocês que traz informações lindas também, que é uma amiga pessoal também, né? Muito, muito gente boa. É a professora Vitória Alda Dantas Borges. Ela tem um currículo maravilhoso, né? Ela é formada, licenciada em bacharel e licenciatura, ela tem em ciências sociais, é especialista em planejamento educacional, é ex-secretária de educação aqui do município de Poço, ex-presidente do Conselho do Idoso, ex-vereadora, olha só,
é participante das pastorais, é uma pessoa dedicada à igreja, dedicada ao humano, e eu tenho o prazer de dizer que é minha. Professora, a senhora agora está com a palavra. Muito obrigada, Dilson. Muito obrigada pelo convite e vamos tentar conversar um pouquinho aqui. Muito obrigada mesmo, tá? É um prazer ter um amigo como você. Pois é, nós nessa conversa, nós vamos tentar falar um pouquinho, né, de uma maneira despretensiosa, sobre o papel dos avós no contexto familiar. A gente que viveu, como você mesmo disse, que a gente conviveu nos conselhos, quando a gente convive nas pastorais, a gente vê muita coisa. A gente vê aquele avô, aquela avó, né? Nós vemos os avós que vivem, que independente da idade, eles estão ativos, eles são amados. Eles estão praticamente vivendo, independente da idade. Por que eu digo isso? Porque nós temos duas situações diferentes. Na situação atual, nós temos avós muito jovens, que são verdadeiras pessoas empoderadas, tanto homens quanto mulheres, né, que exercem suas funções, exercem seu papel, né, ainda trabalham. Mas nós temos, principalmente, aqueles avós mais velhos e que muitas vezes são deixados de lado. E é essa a nossa preocupação. Eu acredito que essa live, ela vem mais uma vez, você foi muito feliz em trazer, porque justamente essas pessoas, né, elas ficam lá abandonadas, elas ficam relegadas a segundo plano. E se ela faz parte desse contexto, o que é que a gente precisa ver? O que é que a gente precisa ver? Quem é que são essas pessoas? Onde é que elas estão? E a gente vê que muitas delas já saíram do mercado de trabalho. Mas aí saíram do seu mercado de trabalho, aposentaram, mas não estão fazendo outra coisa? O que essas pessoas estão vivendo? Elas recebem, né? Não estou dizendo, às vezes, muitas não têm falta, não passam necessidade financeira, mas passa por uma grande necessidade, que é a necessidade afetiva. E é isso que esses avós precisam. Os avós, eles renascem, né? E eu digo isso assim com muita naturalidade, porque eu sou avó de 7. Eu tenho neto de 23 anos e tenho neta de 4 meses. Então, eu tenho uma grande quantidade de netos. E a gente sente essa necessidade. E, graças a Deus, eu tenho essa presença, eu tenho isso constante comigo. E eu acredito que é isso que a grande maioria dos avós querem ter. A avó jovem, o avô jovem, eles estão mais envolvidos, eles estão mais imbuídos, eles estão participando ainda de uma vida mais ativa. E é muito bom a gente lembrar aqui, você como, né, foi atual agora, é ex, mas bem atual, presidente do Conselho dos Idosos, o quanto que a gente recebia de denúncias de pessoas em que o salário deles eram tirados, eles não viam, pessoas que passavam necessidades, pessoas que não viam os filhos, né, não viam os netos. E essas pessoas são, inclusive, desprezadas. A gente acredita que esse preconceito contra a idade, ele não existe, existe. Ele não existe na mesma proporção que a gente tem o homofobismo, que a gente tem contra o racismo, né, que a gente tem contra o machismo. Mas ele existe, ele está presente aí e ele agride muitos mesmo, muitas pessoas idosas. Então, eu acredito que nesse momento em que a gente conversa, seria bom alertar as pessoas o quanto o idoso pode ajudar também as crianças. Eu gosto sempre de lembrar das comunidades indígenas.
eu tive a sorte de trabalhar com comunidades indígenas, e uma coisa que, assim, que me deixou muito encantada e que até hoje eu vejo muito isso nas comunidades, é que o idoso e a criança são realmente muito respeitados. Então, quem é? É o começo e o fim, na comunidade indígena. Na nossa, não. Se a gente olhar, muitas vezes são as pessoas que, na verdade, são desprezadas. E as histórias, eu tenho histórias da minha avó paterna. E meus filhos, tenho certeza que eles lembram das histórias que meu paizinho contava. Histórias engraçadas, histórias que não eram histórias, eram histórias mesmo, daquelas cabeludas, como a gente diz, sabe? Meu pai inventava histórias e contava para os meninos, mas, ao mesmo tempo, ele falava muita coisa e que eu tenho certeza que até hoje meus filhos lembram. Então, é rapidão, mas eu vou contar, que eu acho que é essa que é a minha parte aqui. Um dia os meninos viraram para ele e perguntou: vô, qual é o seu signo? E ele, muito sério, virou para os meninos e disse: Mabaço. As crianças nunca tinham escutado essa palavra e começaram a rir, chegaram para nós e: mãe, pai, vovô disse que é Mabaço. O que é Mabaço? E ele lá, sério, né? O que é, o que não é. E aí os meninos aprenderam que não tem o signo Mabaço, mas tem o signo de Gêmeos. E é uma expressão bem comum aqui no interior da Bahia e que existe hoje no dicionário. Então, assim, muita coisa os idosos passam para os netos. Passa para os filhos também, né? Ficou lá atrás. Eu, por exemplo, não sou boa em tecnologia. Para eu estar falando com vocês aqui, eu estou na casa de um filho, no quarto de um neto, que já está fazendo ensino médio em Belo Horizonte. Então, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Às vezes, a gente repete as histórias várias vezes. Ah, você já falou, mãe, você já falou, pai. Mas cuidado como é que você vai falar isso. E a minha grande preocupação também é com aquelas pessoas que têm um menor conhecimento e que estão fora das políticas públicas. Essas pessoas sofrem muito mais. Essas pessoas sofrem muito mais. Muitas vezes vão se ver os filhos e, quando chega lá, não tem conversa. Às vezes a gente vê isso muito na rede social e acha que é brincadeira, que é apenas isso aí é a leitura de almanaque. Mas quando chega lá, está a pessoa lá sozinha e todo mundo teclando. Né? Ou então vai lá só na hora de pegar o dinheiro que essa pessoa vai lá para pegar essa pessoa para levar até o banco, para pegar esse dinheiro. Qual é a vida dessa pessoa? Quem são essas pessoas? Por que elas não podem ser aproveitadas? Até 70 anos, eu trabalhei efetivamente na educação e exerci outros papéis. Né? Eu parei porque, assim, eu não senti muito na pele, mas eu de uma certa forma, velada, por que essa mulher com essa idade ainda está ocupando um cargo quando tem muitos jovens que deveriam ocupar? Eu não estava ali pela minha idade, porque eu era velha. Eu estava ali porque eu tinha a competência para fazer aquilo. E aí foi passando, cheguei a hora, falei, sabe de uma? Vou parar. Eu parei de trabalhar na educação. Mas aí eu fui cuidar de quê? Eu fui cuidar de flores, fui cuidar das minhas flores. E lá eu vivo, eu não parei de tudo. Nessa pandemia, a gente ficou meio parada. Nessa pandemia, eu fiquei meio parada. Eu fazia parte da Pastoral da Criança há 20 anos, e eu praticamente saí da pastoral. Eu não tive condição mais de sair. Né? Por quê? Por conta da idade, pela preocupação com essa coisa toda. Mas aí eu continuo, eu cuido das minhas orquídeas, eu cuido das galinhas, tá? Eu procurei outra atividade. Eu aprendi até a cozinhar, gente, que eu não sabia, a pandemia me ensinou até a cozinhar. Eu sabia fazer os doces, as coisas gostosas para meus filhos, mas muito pouco doce, bolo, e acabou, o resto não. Na cozinha, eu sou
zero. O bom da cozinha lá é o vô, não é a avó, sabe? Participo da igreja, inclusive sou lá da igreja, nós somos da mesma comunidade, eu sou da comunidade que Gilson é o coordenador. E aí? Mas até na igreja, não nessa comunidade que é muito pequena, praticamente somos nós que nos seguramos junto com os outros, mas até na igreja também, tá? O preconceito existe. Eu lembro que eu cansei de ouvir algumas coisas que, para mim, não me incomodava, mas que eu revidava na hora porque eu sabia que estava incomodando outras pessoas. Então, esse cuidado, gente, esse cuidado que a gente precisa ter. Sabe, é muito bom falar de avós sem ter essa preocupação de estar falando tecnicamente. O que o avô e a avó mais precisam nesse momento, além das políticas públicas, além desses encontros que tem, sabe? Que divirta, que fica alegre. A alegria de uns não são dos outros, não tem receita pronta. Eu não bebo, eu não gosto de beber. Mas eu dou risada por qualquer besteira. Eu gosto de ouvir histórias e gosto de contar. Às vezes eu falo tanto que diz que eu sou a tia Maria. Não sei nem quem é essa tia Maria que apareceu na minha vida nesses últimos dias, sabe? Alguém falou. Mas eu morro de rir. Tia Maria deve falar pra caramba, mas tia Maria também deve amar pra caramba. E é isso, sim, eu não tenho muito o que falar, estou à disposição, queria mais fazer esse desabafo. Toda quinta-feira, na nossa casa, nós já acordamos assim, hoje o dia é diferente. Hoje o dia é de Lelê. Hoje é o dia de Helena. Helena é minha neta de 2 anos. Que os pais levam. Quando está de férias, ela vai cedo lá para casa. E quando ela começa as aulas, ela vai almoçar com a gente. Então, de manhã, ela vai de manhã e fica o dia todo, vem embora de tarde. E eu tenho certeza que nós, cada vez que a Helena vai lá, nós... Ai, sabe aquele alívio, sabe aquela alegria, sabe aquele remoçar? Nós sentimos isso. E Lelê sai de lá também, sabe? Cheia de alegria. Quebrando o ovo quando ela pega e quer entregar, tirando laranja, e vendo ovelha, e cantando, sabe? E comendo, fazendo aquilo tudo. Então, eu quero dizer a vocês, quero deixar apenas, não existe receita pronta. Mas existe, sim, a necessidade de se criar políticas públicas melhores e de trabalhar. A gente fala muito no jovem, mas não é nem o jovem que às vezes é preconceituoso, não. É o mais velho. É aquele que está quase chegando lá. Então, vamos pensar nisso e vamos tentar melhorar para que esses nossos idosos sejam realmente respeitados. Era isso que eu queria deixar. Muito obrigada e estou à disposição de vocês. Que maravilha, hein? Que maravilha, tá vendo? Olha só, o nosso tema é justamente vez e voz dos avós. Você vê que coisa maravilhosa você ouvir um depoimento eloquente desse da professora Vitória Alta, de uma avó maravilhosa. Eu conheço bem, nós fazemos parte, congregamos, como ela disse, na mesma igreja de São Francisco de Assis, e nós vimos que essa delicadeza, essa empatia social, ela tem com toda a comunidade, ela tem com os netos. Ela, quando recebe, ela fala comigo, quinta-feira eu não posso fazer nada, quinta-feira é o dia da minha neta em casa, eu já vou fazer isso, coisa linda, que maravilha. Obrigado, professora, pela disponibilidade e por essa aula de simpatia. Muito obrigado. Obrigada, Edilson. Seguindo o nosso rito, né? Agradecendo aqui, não vamos esquecer de agradecer a Humanas Brasil por essa técnica maravilhosa, que temos aí o Lucas, a Luciana, a Cláudia, tá? E o nosso grupo Bahia 60 Mais, né? Que essa é a 5ª live que nós fazemos. Você imagine, esse movimento ele foi criado para esse mistério. Fizemos um curso de capacitação e desse curso nós queríamos elevar o nível, né? E aí chamamos um monte de gente para fazer isso. E temos um grupo de todos formaram, né, nesse curso e criamos uma comissão, a qual eu, Maria José, faço parte.
Hoje eu tive o prazer de receber aqui em Porto Seguro, né, a presidente do CEP, você Mascarenhas, e Zezé, claro, Maria José, lá de Baixa Grande, nossa amiga, nossa parceira, ativista convicta do Movimento Bahia 60 Mais. E ela está aqui, graças a Deus, eu recebi e está me ajudando nessa live. Olha que coisa maravilhosa. Deus é bom demais. Tá. Para continuar essa live linda, maravilhosa, vou chamar outra pessoa que é linda também, de igual forma, a professora Vitória Aldo. Essa é uma irmã de pastoral, né? Nós fazemos parte da pastoral da pessoa idosa aqui de Poço. Nós somos aquele grupo que não envelhecemos porque cuidamos de outra pessoa com empatia, simpatia, alegria de viver. Essa também ela faz parte, não só desse grupo, como faz grupo do melhor, Vida Melhor, Razão de Viver, da Clube da Amizade, ela toda, e ela é Jailda Cardoso Silva. Ela é também especialista em educação especial. Eu lhes apresento a minha amiga Jailda. Boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, a convite de meu amigo e irmão Dilson, para falar um pouco sobre a pessoa idosa. Eu também já sou uma pessoa idosa, né? Eu sou da cidade de Itabuna e atualmente estou residindo em Porto Seguro. Sou mãe de 3 filhas e tenho 3 netos. As minhas filhas são Caterine, Ana Carolina e Fabiana, e meus netos, Davi, Tiago Lúcio e Carolina Vitória. Eu quero falar sobre a família, a importância da família na vida da pessoa idosa. A pessoa idosa, ela tem que ser parte integrante da família. Não basta ser integrante, ela tem que ser também incluída. Por que incluída? Porque quando a família vai fazer alguma atividade, vai participar de algum evento, vai sair a passeio, vai ter o seu lazer, a pessoa idosa deve estar incluída nessas atividades. E a gente vê comumente os familiares prepararem as suas atividades e as pessoas ficam em seus lares, sozinhos. Eu ouvi um depoimento de uma senhora que ela disse que ficou toda animada quando viu a família se preparando para viajar e ela achava que estava incluída nessa viagem. E ela não estava incluída. No momento, na hora, mamãe fique, porque no carro não tem lugar para assim. Isso é muito triste, porque a família, ela é a primeira que deve abraçar a pessoa idosa. Porque é uma pessoa importante. A pessoa idosa, ela é um elo entre a geração atual e a geração que está chegando. Porque ela cria laços estruturais. A gente vê muitos filhos dizer assim, papai me criou assim, eu tô mais ou menos vendo como foi que estou dando a educação que eu recebi. Então, é muito valioso ter uma pessoa idosa na família, mas uma pessoa idosa que seja participativa, não só na remuneração, que a gente também percebe que em algumas famílias, né, as pessoas só querem saber da remuneração do idoso, ou mandar o idoso para a fila dos bancos e das casas lotéricas para fazer pagamentos. E o lazer, a saúde, por que ele não pode participar do lazer? Por que ele não pode ter acesso
a saúde. A família é ela que deve cuidar disso, primeiramente. Porque nós percebemos muitas vezes que a família é ela que rejeita a pessoa idosa. A rejeição começa dela, muitas vezes. Se ela não luta pelo seu idoso, se ela não cuida do seu idoso, como a sociedade, a comunidade vai aprender a respeitar e a amar esse idoso se a própria família não ama? Nós pensamos e queremos uma sociedade justa e igualitária. Se nós queremos uma sociedade justa e igualitária, o idoso deve estar incluído. Por que não prestigiar toda e qualquer atividade do idoso? Às vezes, o idoso não é incentivado. Nós podemos observar que uma criança faz um desenho, qualquer um desenho, nós incentivamos. É assim? Nós falamos, que lindo, maravilhoso, que coisa linda que você fez. Quando é o idoso, mas é isso que você está fazendo? Não sabe fazer outra coisa? Não tem nem tempo para olhar o que é que o idoso está fazendo. O idoso deve ser elogiado, prestigiado. Eu vou chamar de os pré-idosos, vamos assim dizer, aqueles que ainda não chegaram nessa eles rejeitam bastante. A igreja rejeita também, muitas vezes, a pessoa idosa. Há alguns grupos que o idoso participa, que são os grupos culturais, os pré-idosos, pré-pessoa idosa, também rejeita, não tem paciência, às vezes gritam, empurram devagarzinho, sabe como é que é? Como que não quer nada, vai empurrando, como que diz, ande ligeiro, que eu estou com pressa. Então, não pode ser. Se queremos que a pessoa idosa envelheça com dignidade, deve começar de cada um de nós a lutarmos para que isso aconteça. Falando em ser avó é muito bom ser avó. É muito bom. Porque você já tem mais experiência, você já olha melhor para os seus netos com mais tranquilidade. Porque a responsabilidade é dos pais de criar os filhos. E cabe a nós, como avós, orientar, muitas vezes, os nossos filhos e também aos nossos netos. Quando nós percebemos que o idoso, a pessoa idosa, não está sendo bem aceita em determinados locais, muitas pessoas, elas não saem em defesa da pessoa idosa. Elas ficam caladas. O próprio idoso, a própria pessoa idosa, ela fica calada, não defende aquela pessoa, não vai ao encontro do outro para pedir um pouco mais de paciência, que é isso que tem que ser feito. Devemos ter tolerância, paciência, amor, respeito com a pessoa idosa. Eu faço parte da pastoral da pessoa idosa e já fiz visitas e já fiquei muito, muito triste ao chegar em casa. A gente percebe que a família recebe o dinheiro, gasta, não sei com o quê, né? E o idoso fica à mercê. Come alguma coisa lá, a hora que eles querem, e as condições físicas, higiênicas, pessoais, muito triste mesmo. Então, vamos, gente, lutar pela pessoa idosa. Nós percebemos também que algumas famílias
por não querer ter trabalho com o seu familiar, coloca nos abrigos, nos asilos. Lá não é o lugar, só é o lugar quando você não tem outra opção em hipótese alguma. Por que a pessoa idosa tem que ir para um asilo? Quando ela começa a, vamos dizer assim, que eles chamam de dar trabalho. Por quê? Lá não tem referência. Na maioria das vezes, a pessoa idosa já está sem referência. Desculpa. E quando chega em um abrigo, ela não tem uma referência. A pessoa idosa, ela contribui para o crescimento e o desenvolvimento de uma sociedade. Se a família é a base da sociedade, a pessoa idosa contribuiu e continua contribuindo, e muito, com essa sociedade. Eu contribuo com essa sociedade porque eu continuo pagando impostos. Eu contribuo com essa sociedade porque eu continuo ao lado da minha família, ao lado dos meus filhos, ao lado dos meus netos, orientando quando é necessário. Então, como é bom ter um avô, ter uma avó em seu lar, mas que esse avô e que essa avó seja amado e respeitado. Para concluir, eu quero passar para vocês a oração da pessoa idosa. Bem-aventurados os que compreendem os meus passos oscilantes e minhas mãos trêmulas. Bem-aventurados os que levam em conta que os meus ouvidos captam palavras com dificuldades e, por isso, procuram falar mais alto e pausadamente. Bem-aventurados os que percebem que meus olhos já estão nublados e minhas mãos e minhas reações mais lentas. Bem-aventurados os que nunca me dizem: você já me contou isso várias vezes. Bem-aventurados os que desviam o olhar, simulando não perceber que eu derramei o café. Bem-aventurados os que sorriem e conversam comigo. Bem-aventurados os que dedicam amor e carinho a todas as pessoas idosas. Bem-aventurados os que sabem dirigir a conversa e as recordações para as coisas do passado. Bem-aventurados todos que me dedicam amor e carinho, fazendo-me pensar em Deus. Bem-aventurados os que me ajudam a atravessar a rua e não lamentar o tempo que me foi dedicado. Bem-aventurados os que me fazem sentir-me amada e tratam-me com carinho e respeito. Bem-aventurados os que amenizam os meus últimos anos sobre a face da terra. Bem-aventurados todos que pararam para ouvir a minha voz. Boa noite. Essa aí é a nossa Jailda, né? E ela tem essa vocação católica, esse amor pelo outro, essa empatia social. Isso é gostoso. Aqui nós encerramos nossos convidados. Não sei se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, acho que nosso tempo está, né, quase estourado. Vamos agradecer a todos que
a professora Vitória Alda, a doutor Salomão, a Gilda, a Zezé, que veio aqui prestigiar com esse carinho, esse calor humano dela, né? A Lucas, que está aí nos transmitindo por trás dos bastidores aí, a Cláudia, né? Que está lá nos olhando, e todos os colegas e partícipes, né, dessa live. E, com certeza, essa é uma das nossas lives, é só a quinta. Todo mês, se vocês quiserem nos acompanhar no YouTube, no Facebook, o Movimento Bahia 60 Mais tem uma live mensal em períodos. E esses períodos nós queremos mostrar um pouco do trabalho que é desenvolvido por esse movimento. Esse movimento ele é ativista. Esse é um movimento que é para a sociedade brasileira, para a sociedade baiana e brasileira. Nós começamos aqui e queremos chegar ao coração de todos vocês. Por favor, vão lá para o Facebook e clique lá, ouça, veja tanta coisa bonita que nós temos para informar para vocês. Quem gostou, estamos à disposição sempre. Quem não gostou, procure gostar, procure procurar. Porque temos uma coisa linda para mostrar, o coração de Deus. Muito obrigado. Gil, posso falar? Pode ser, professora. Oi, Dilson, eu quero agradecer a você, agradecer ao movimento, a oportunidade de estar aqui, né? Muito bom lhe ouvir, doutor Salomão, foi ótimo, excelente, né? Ouvi a Jailton também, e assim dizer a você que é muito bom ser sua amiga e é muito bom saber que você está junto com a gente nesta luta para que as pessoas realmente tenham melhor qualidade de vida. Um abraço grande para vocês e muito obrigada. Doutor Salomão, quer fazer suas considerações finais? Então, você queria aproveitar e responder alguém que perguntou aí o que eu recomendaria para melhorar a memória de uma pessoa idosa, orientação. Bem, baseado no que já falei sobre as células que vão morrendo, então nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios, 100 bilhões de células no nosso corpo humano, e muitas delas no cérebro, que vão envelhecendo por desuso, compreendeu? Se eu estiver ativando, fazendo exercícios mentais, nada melhor do que, por exemplo, praticar esporte. É uma excelente maneira de melhorar a oxigenação cerebral, porque existe uma diminuição do fluxo de sangue no cérebro. E fazer palavras cruzadas, caça-palavras, e fazer aqueles alimentos que eu citei, como ovos, leite, fígado, carne, peixes, camarões, brócolis, couve, e inserir a pessoa no contexto familiar, como foi bem descrito aí para os participantes. A pessoa idosa está participando, compreendeu? Não pode estar sofrendo discriminações, como foi descrito aí por essa apresentadora aí que falou que a pessoa na casa se preparando para viajar e no final das contas não convidaram aquela pessoa que era a pessoa idosa, presente, a avó de todos. Compreendeu? Então, a inclusão familiar é fundamental. Pelo fato de a pessoa estar idosa, não significa dizer que ela está, digamos assim, excluída da sociedade. Uma prova disso eu tenho quando eu converso com pessoas de idade. Tem pessoas de idade aí que são sábias, dão conselhos excelentes. E às vezes as pessoas não conversam com elas porque acham, não, é velho, não sabe de nada. Mas eu recomendo conversar com essas pessoas e ver como elas têm experiências vividas mesmo. Porque experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que lhe acontece. E as pessoas sábias fazem isso. Elas trocam experiências na vida, no dia a dia, e elas podem passar para pessoas mais jovens. Então, estimular, uma das recomendações que eu faço é estimular a inclusão familiar, a participar de todas as atividades. Melhora bastante a autoestima da pessoa idosa, a memória. É isso aí, Salomão. Você vê que aquela história, né? No Japão, por exemplo,
A sociedade em si só toma qualquer decisão quando pergunta ao idoso. Lá eles usam o idoso como experiência, lá eles usam o idoso como referência. Aqui no Brasil, já infelizmente, conforme a professora Vitória Aldo tinha falado, aqui deixam de lado, esquecem como se fosse um objeto, né? E Jailda falou. E nós, que interessante, né? Que no Japão, os países que eles sentem-se, né? Eles se sentem úteis. Eu acho que quero saber da sociedade brasileira, será que quando vamos deixar de sentir útil? Será que quando vamos esperar o outro falar que você não presta, que você virou um móvel na sua casa? Será que isso é amor? Porque o laço que une um idoso na sua casa é um laço de sangue, é um laço de amor, é um laço de respeito, é um laço de fraternidade, dignidade humana. Será que quando será que você pensou na sua vida que vai chegar também lá, que vai ficar um idoso? Será? Que tipo de idoso você vai querer ser? É uma pergunta que deixo no ar. Quero aqui agradecer a Deus, agradecer aos amigos, agradecer a todos que participaram e dizer, aqui estamos, tentando fazer o melhor possível. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigada.